Olá, pessoal, boa tarde a todos, todas e todos. Vou entrando aqui, admitindo o pessoal aqui entrando na sala, enquanto a gente vai se apresentando. Agradeço a presença de todos e todas vocês que dispensaram aí um horário nessa tarde para participar desse primeiro encontro nosso aqui do Taturana em Rede. Já quero dizer que hoje é um dia de celebração aqui para nós do Instituto Taturana. Quem não me conhece, outros que já estão aqui, que estou vendo uns rostinhos, me conhecem, eu sou Juliana Brombin, eu sou coordenadora da comunidade de exibidores comunitários aqui da Taturana e vamos ter muitas oportunidades de nos conhecer melhor aqui, daqui para frente, né? Então, vou começar aqui a apresentação falando um pouco para vocês da agenda do dia. Deixa eu compartilhar aqui a nossa apresentação. Bom, então, como que vai funcionar aqui hoje, né? A gente tem esse encontro das 2 às 4. Nesse primeiro momento, a gente se apresenta Não, aqui, a equipe da Taturana, é porque a gente discutiu agora de manhã. e, e a gente vai falar um pouco sobre os objetivos da pesquisa. No segundo momento aqui, a Ana Maria, né, como eu comentei com vocês, ela é da Sensata Research, que é a que liderou a pesquisa da Taturana. Ela vai contar para vocês sobre o processo da realização da pesquisa, né? Vai contar aqui para a gente como é que foi. Depois, num terceiro momento, a gente vai falar sobre os principais resultados da pesquisa, né? Vocês devem estar super assim, ansiosos para saber o que rolou aí nesse momento que vocês responderam. E a gente está muito feliz também de poder compartilhar esses dados com vocês agora. E logo depois que a gente apresentar, a gente vai fazer o lançamento, né, oficial do programa Taturana em Rede. Quem participa já do programa já sabe, lá está com a gente, mas hoje oficialmente a gente está apresentando. E aí, a gente vai abrir um tempo de uns 40 minutos mais ou menos, né? Que a gente pode fazer aqui de uma forma muito organizada, que somos. Vocês vão levantando a mão, vocês vão levantando a mão e a gente vai fazendo a sequência. Podem fazer perguntas também pelo chat, a gente vai estar aqui atentos para as perguntas, os comentários. Vamos ter 40 minutos para fazer essa roda de conversa. E depois, uns 5 minutos finais, lá para as 3h50, 3h55, a gente vai ter uns recadinhos finais e a gente consegue, né, para prosseguir aqui nesse papo nos próximos momentos. Acho que a ideia agora é chamar o Rodrigo, né, para se apresentar. Bora, Rô. Bora. Bom, boa tarde para todo mundo que veio aqui. Como a Ju falou, já hoje é um dia super, super especial para a gente poder começar oficialmente esses encontros aqui com essa rede taturana. Contar um pouco como isso vem acontecendo, né? A Taturana já faz 11 anos que trabalha com campanhas de impacto. Então, desde sempre tentando fazer com que o cinema, os filmes encontrem seus públicos, né? E através dessa organização do circuito de exibição que conta com cineclubes, com espaços, com escolas, universidades e toda essa diversidade de espaços que a gente chama de espaços comunitários de exibição. É, há muito tempo, então a gente vem já próximos, digamos, de vocês, né? Dessa rede. Só que mais recentemente a gente percebeu que estava na hora da gente aumentar esse diálogo, né? E é um pouco nessa vontade da gente estruturar ainda mais essa nossa relação que a gente tem, passar só de ser a Taturana que sempre, através da plataforma, oferecia os filmes, né? E a gente ficava sabendo as participações através dos relatórios, né? Quantas pessoas iam, como tinham sido esses processos. A gente abriu um espaço mais mais tridimensional até, que a gente possa entre todo mundo ampliar essa conversa, né? A gente foi percebendo como esse circuito realmente é potente e que, apesar disso, a gente tem muitas dificuldades de manter, né? Os espaços de exibição, de sobreviver com a falta de incentivos, às vezes com as dúvidas que a gente tem para conseguir organizar melhor esses eventos, de comunicar melhor com os públicos. Então, a gente acredita que, tendo esses espaços mais coletivos e colaborativos, a gente possa, uns aos outros, se fortalecer, trocar mais experiências e aprender. E quem sabe com isso a gente potencializa ainda mais esses espaços que a gente organiza, né? E que a gente possa, sei lá, somar forças em relação a tudo isso.
E eu acho que, na verdade, essa pesquisa que a gente vai apresentar agora foi uma primeira grande iniciativa de se reconhecer, né? A gente tinha um pouco essa curiosidade de saber quantas outras pessoas a gente ia poder alcançar e entender melhor qual eram os perfis dessas pessoas que estão fazendo essas sessões de cinema, né? Para além das que estavam já com a gente na nossa plataforma, né? Que a gente tinha um pouco mais de contato, o que mais estava acontecendo no campo. E aí que veio um pouco dessa ideia de a gente realizar essa pesquisa, e foi quando a gente convidou a Ana para desenvolver com a gente esse questionário, essa metodologia de fazer, de aplicar essa pesquisa com base em toda a experiência que ela tem. Então, vou passar a palavra para a Ana, para ela contar um pouco como foi, e depois a gente volta para passar os dados. Y Ana, entonces te pido que hables, si hablas un pedacito, te lo traduzco, y ahí otro poquito y te lo voy traduciendo así, ¿puede ser? E aí a gente vai traduzindo desse jeito, um atrás do outro. Gracias, Rodrigo y Juliana. Gracias a todos y todas por este espacio. Como dice Rodrigo, hace como desde enero nos reunimos para empezar a pensar qué preguntas hacerle pues a toda esta red de exhibidores. Y hay un desafío particular cuando hablamos de exhibidores y es que no es tan obvio qué significa ser exhibidor, ¿no? No es como tener un diploma de una universidad. Ahí paro. Bom, ela agradece a gente, né, e conta que a gente começou essas conversas em janeiro, né, quando a gente começa a pensar que tipo de perguntas a gente faz para esses exibidores. E aí vem a pergunta, o que é ser o exibidor, né? Como a gente define? Porque ser exibidor não é uma coisa simples, sei lá, alguém como se tivesse um diploma, como se você se formou como exibidor e você tá aí, uma coisa conhecida. Essa começa a ser nossa primeira pergunta. Sí. Entonces, hay preguntas como en tres niveles. El nivel demográfico para entender quiénes son las personas exhibidoras. Después está un nivel de su rol como exhibidores que quieren, que necesitan, que perciben de los espacios de exhibición. Y más profundamente hay un nivel de que creen, cuáles son sus opiniones sobre ciertos temas políticos, cuáles son sus valores, como en esos tres niveles se desarrolló la encuesta. Então, a nossa pesquisa começa, ela está dividida em três níveis, digamos, de perguntas, né? Um nível mais demográfico, né? Que são as características mais de onde estão, quem somos, assim, nesse sentido mais demográfico das definições dessa rede. O segundo que é realmente sobre o papel que assume enquanto exibidores, né? Então, quais são as características dessa exibição, também quais são as dificuldades que encontram bem relacionada com a própria exibição em si, com organizar essas sessões de cinema. E o terceiro nível que já entra um pouco mais o que as pessoas acreditam, né? Como se posicionam até politicamente, como enxergam seu papel em relação ao cinema impacto, seria essa caracterização melhor em cima de como se percebem dentro desse campo mesmo. Sí, y algo muy satisfactorio es que logramos un muy buen número de respuestas y participaciones, a pesar de que la encuesta era bastante larga. Era una encuesta, más o menos, creo que tenía como 60 preguntas. Y pues la gente les respondió aproximadamente como en 10 minutos. Pero eso refleja también que a las personas que hacen parte del circuito esto les resulta relevante, importante. Estuvieron dispuestos a responder un gran número de preguntas porque es algo pues importante para ellas. Então, como não foi fácil organizar todas essas perguntas e acabou ficando um questionário relativamente longo, com aproximadamente 60 perguntas, talvez até um pouco mais, e o tempo médio era de mais ou menos 10 minutos. Só que a gente percebeu pelo alto número de respostas e respostas completas que é uma coisa que interessa. Então, apesar de todo esse tempo, né, das longas perguntas, é uma coisa que gerou bastante envolvimento e a gente teve um número muito alto de participação, o que trouxe muita felicidade para a gente. Sí, y aunque pues hay una más concentración en Sao Paulo, es interesante ver cómo se ven los mapas. En el mapa se ven punticos por todo Brasil. O sea, hay
Pues a mí me pareció muy interesante ver que esta red de exhibidores llegue a una geografía tan dispersa. Sim, e embora sim, tivemos um número maior de respostas do estado de São Paulo, mas quando a gente vê o mapa, a gente vê que tem respostas por todo o Brasil. Então, de alguma forma, a gente conseguiu adentrar com bastante diversidade nesse território e tem essas respostas que refletem um pouco a diversidade desses exibidores pelo país. Y otra cosa que también creo que fue muy valiosa, que aunque la encuesta era anónima, al final las personas podían voluntariamente inscribirse a ser parte de esta red y más de la mitad de las personas que participaron pues dejaron sus datos personales allí para seguir en contacto y pertenecer a la red. Isso também foi muito bom, que a gente, apesar de ser uma resposta anônima, né, era um formulário, não precisava deixar nenhum dado, no final tinha esse convite, né, que talvez muitos de vocês tenham chegado através desse formulário também aqui agora, hoje, e isso é muito bom, porque mais da metade das pessoas que responderam à pergunta, ao questionário, deram os dados para poder seguir em contato, né, e que isso também demonstra essa vontade de continuar nesse espaço de trocas. Pues por ahora no sé si, creo que eso es todo lo que yo podría decir, no sé si hay algo más que creas que vale la pena mencionar. Se ela pergunta se por hora acho que é isso. No, te digo, Ana, que no, creo que es eso. Creo que está muy bien. Creo que las respuestas ahora van a venir. Les vamos a presentar los resultados y ahora que empiece el trabajo. Entonces te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bom, falei aqui que acho que é isso, né? Acho que queria que vocês conhecessem a Ana também, né? Que esteve por trás, né? Que trouxe toda essa tecnologia, né? E a experiência que ela tem através da organização dela, Sensata, o X. E, e essa maneira, né, para a gente foi também uma coisa nova de trabalhar com esse tipo de instrumento, com esse tipo de formulários, e também de ver como que a gente constrói, assim, a partir desses dados, esses perfis, como é que a gente consegue enxergar esse universo de exibição que a gente está querendo agora entrar em contato e propor mais e mais diálogos, né? Então, acho que é isso. Então, agradeço também a Ana. A Ana está muitas horas na nossa frente também, então ela já pediu de antemão desculpas que não vai ficar até o final, mas que ela já está, acho que 5 horas na nossa frente, já terminando o dia. Mas aí a gente começa aqui a conversar, então, nosso bate-papo sobre a pesquisa. Graças, Ana. Gracias, Gracias Ana. a todos. Nos vemos. Chao. Tchau. Pô, quer que eu compartilhe aqui o slide para você, né? Então, vamos lá. Se fechou, senão eu compartilho e vou passando também, pode ser. Sim, Eu acho que é mais fácil eu compartilho, já vou passando, sei lá. Aí você fica de olho no chat, se tiver qualquer coisa, você abre o microfone e me fala. Eu acho que foi, ué, perdi. combinado. Ih, peraí, tava aqui na mão, não tá mais. É, some, né? Eu compartilho aqui para você. Tá na mão aí, perde, vai. Tá bom. Bom, então aqui vamos dar uma passada. Alguns eu vou passar mais rápido também, Ju, para a gente ter tempo de conversar, porque é bom avisar, a gente tá aqui trazendo os principais dados, assim, é mais para ter um pouco dessas impressões, essa sensação geral, mas a gente está organizando um relatório, né? E isso vai estar um PDF que vai estar disponível no nosso site, a gente vai jogar na rede para vocês também, para todo mundo ter isso, mas isso vai demorar alguns dias para a gente finalizar direitinho. Mas a ideia é a gente ver esses principais achados e depois até conversar um pouco entre vocês, como vocês se reconhecem ou não se reconhecem, a gente já ter essa primeira conversa. Pode passar, João. Então, bom, isso aqui é só mostrando que quem participou vai lembrar, né, que a gente usou muito com essa facilidade de poder usar pelo celular, podia responder pelo computador, mas era um instrumento muito simples de resposta, né? Algumas respostas bem diretas, como sim ou não, às vezes com uma escala de emojis, né, ou de intenção, de 1 a 5, que a ideia era conseguir ter esse feeling de uma maneira rápida. Então, apesar de serem mais de 60 perguntas, o tempo médio de 10 minutos indica que são respostas relativamente rápidas, né? E como são todas respostas fechadas, digamos, com opções, isso permite que a gente possa traçar esses perfis e fazer essas ilustrar esses dados para poder entender melhor o que que é esse universo que respondeu à pesquisa. Pode passar.
A gente, falando um pouco dos números, né? A gente teve 635 respostas válidas, né? A gente teve um universo de mais ou menos umas 700 e poucas pessoas que responderam, só que a gente considerou válidas aquelas que iam até o final e que respondiam tudo, para a gente poder ter uniformidade nessa análise dos dados, né? Desses números, interessante que a gente já teve que definir logo no começo, a gente percebeu que tinha 536 pessoas que se responderam como já tinham feito exibição. Só que esses 99, que a gente está chamando de potenciais, eram pessoas que, apesar de nunca terem feito nenhuma exibição, responderam até o final a pesquisa. Então, indicou que tinha um interesse muito grande, mesmo não tendo feito exibições, que eram das primeiras perguntas, dela ter passado mais 60 perguntas respondendo sobre o interesse com o cinema e o impacto e sobre esse ecossistema. Então, demonstra que tem um potencial de pessoas que gostariam ainda de seguir as exibições. E aqui, como a gente pode ver, né, o mapa que a Ana se referiu, a gente vê como está mais cheio aqui na região de São Paulo e no Sudeste até Bahia, né, que são São Paulo, Rio e Bahia foram os estados que mais responderam, mas a gente tem pelo menos uma resposta em cada estado e o Distrito Federal. Então a gente conseguiu chegar em muitos lugares. E essas são as 324 pessoas que se registraram, que deixaram a forma de contato para a gente poder continuar mandando os resultados da pesquisa e convidando para participar desses encontros que a gente está tendo. Pode passar, João. Então, também aqui são esses dados que é aquela primeiro nível que a Ana falou, né? Os dados mais demográficos, né? A gente vê que na resposta saiu que é uma maioria branca que respondeu, 51% contra 43% de pessoas pretas e pardas, e 90% está em áreas urbanas, e 70% das pessoas que responderam trabalho, e a gente notou um alto nível educativo, assim, de educação. 52% tem pós-graduação e 29% tem o ensino superior completo. E a maioria, um pouco acima da metade de mulheres, 51% das pessoas que responderam eram mulheres. Pode passar, João. Aqui, como eu falei, né, a concentração nos estados, é o que dá para ver nessas barras, né? São Paulo é mais alto, depois Rio, Bahia. E a gente percebe que a faixa de idade onde mais teve respostas é entre os 36 e os 45 anos, com 29%. Agora, se a gente vai dos 26 até os 65 anos, tem bastante gente, digamos, em todas essas faixas, né? Dos 26 aos 65 anos, sai 90% das respostas. Também é interessante de ver que, embora tenha uma predominância nessa faixa, a gente vê pessoas de outras idades também organizando sessão. É, que se reconhecem como exibidoras. Pode passar. Aqui é aquilo que eu contei, né? Que a gente dividiu, né? A gente colocou como exibidores quem faz muito frequentemente, às vezes e de vez em quando, usou pelo menos uma exibição recente, e quem não é exibidores, quem nunca tinha feito exibição, né? Então isso foi o que fez a gente dividir os dois grupos, achando essa diferença. E isso foi interessante, que a partir dessa divisão de dois grupos, a gente, vários aspectos, a gente começou a olhar como que era dentro do grupo de exibidores e como era no grupo de não exibidores, que a gente vai ver para frente. Pode passar, Ju. É, uma das coisas interessantes, quando a gente perguntava sobre a função do cinema, né, para as pessoas, né, qual que era a principal função? E saiu muito que a principal função é mover as emoções e os sentidos, seguidos por recuperar histórias esquecidas, trazer à tona silenciamentos e questões incômodas, e depois sobre refletir sobre questões complexas. É engraçado que nas respostas tinha também que era o cinema era uma forma lúdica de ver a vida, tinha algumas respostas que eram mais entretenimento, e essas não foram respostas bem pouco marcadas. Porque a gente vê também, já começa a ver na maioria é, como, como a maioria das respostas trazia uma outra função para o cinema, uma outra razão de se juntar do que simplesmente um passatempo, um entretenimento. E também a gente percebeu que 72% das respostas se consideravam totalmente cinéfilas e 20% parcialmente, ou seja, bastante gente tem essa relação com o cinema, de proximidade com o cinema, né? Passa aí, Ju. E aqui, por exemplo, se a gente percebeu isso, que dentro dos exibidores, os exibidores estão do lado da direita da barra e os não exibidores do lado esquerdo, a gente percebe que tem mais interesse no cinema brasileiro,
os exibidores do que os não exibidores. Um em cada três pessoas prefere assistir filmes estrangeiros. Mas isso é mais comum em quem não é exibidor, né? Se a gente vê aqui, o cinema brasileiro é o azul e o internacional seria o amarelo. Então a gente vê que quem, dos organizadores de sessões, né, quem se considera exibidor, tem uma preferência pelo cinema brasileiro. E a gente percebeu também que duas em cada três pessoas assistem com muita frequência curtas-metragens e filmes produzidos na sua região. E nove em cada dez gostariam de ver mais filmes produzidos na sua região. Isso foi uma coisa que a gente queria muito perguntar e saber para entender essa relação que tinha com os espaços, né? A gente, ao tentar mapear pessoas em todo o território brasileiro, queria também entender como é que estava essa relação com os filmes que estão sendo produzidos nos diferentes estados. Ainda mais nessa recente aumento de produção, né? Principalmente do curta-metragem, mas também de longa-metragem em diversos estados. Pode passar, Ju. A gente percebeu que 95% valorizam os filmes que abordam temas de impacto. Essa é a principal razão é porque ampliam a consciência sobre realidades sociais, políticas e humanas. Isso é muito interessante quando a gente percebe que, para mim está parecendo muito bem aqui. A gente vê, ó, o que você mais gosta em filmes com impacto social. E aí a maior resposta era que ampliam a consciência, né, sobre as realidades sociais, políticas e humanas, mas também que estimulam as pessoas a agir e a mudar as coisas. Então a gente vê essa relação forte com a exibição e também a conversa e o que pode gerar a partir disso. Pode passar, Ju. Aí um dado super, a gente foi muito interessante perceber, né, que apesar da nossa rede, a partir da plataforma e do trabalho que a Taturana vem fazendo, 69% eram pessoas que não tinham vínculos com a Taturana, que não participavam, que não usavam a plataforma. Algumas pessoas até conheciam, né, 36% já tinham ouvido falar, mas não conheciam profundamente, e 32% nunca tinham ouvido falar na Taturana. Então é interessante que a gente também conseguiu entender nessa amostragem muitas pessoas que ainda não estavam em contato nem com a nossa plataforma, nem com a nossa metodologia de trabalhar a distribuição comunitária. O que é muito interessante, porque demonstra ainda como é um potencial muito maior a ser explorado, né, para a gente de poder chegar e aprender mais, que não é só um reflexo do que a gente mais ou menos já achava que conhecia. Então, isso foi um achado bem interessante, deixa muito mais rica para o nosso olhar da Taturana com a experiência que a gente tinha, de olhar e perceber que tem muita gente nova e que a gente não está chegando ali no bom sentido, né, porque é um ecossistema inteiro que está vivo e pulsando, né? É, e aí a gente percebeu que quem conhecia a Taturana, o que mais interessou, né, para entrar, para se cadastrar na plataforma, era usar o cinema como instrumento de diálogo dentro da comunidade. Então, que esse é o principal motivo de chegar até a Taturana e que, justamente, né, tem muita gente que chega pelas campanhas de impacto e que também querem acessar mais filmes de forma independente, né, que através da plataforma é um caminho para poder fazer as exibições. Pode passar, Ju. Aí o outro dado interessante que a gente 68% já considera que trabalha com cineclubes, né? Essa história de se reconhecer como cineclubista é um dado forte de identidade, né? A gente sempre fala exibidores independentes, exibidores comunitários, cineclubes, tem muitas maneiras de chamar, e a gente percebe como realmente o cineclube e o cineclubismo é uma organização forte que está presente na maioria dessas respostas, né? E dos organizadores de cineclube, 69% nunca tinham feito isso com a plataforma da Taturana. E só 23% que já tinham organizado exibições com a Taturana, desse universo de cineclubistas. Por outro lado, também, quem tá vinculado à Taturana está nessa relação há mais de um ano. E tem bastantes respostas que estavam há mais de 3 anos engajado com a plataforma Taturana. Pode passar, Ju. Aí a gente veio como principais locais de exibição, né? Isso aqui é uma maneira geral de olhar. Saíram muitas instituições educacionais, salas de cinema e espaços ao ar livre. Mas percebe-se uma diversidade do que são esses espaços também, né? E uma coisa muito interessante que a gente
teve como resposta sobre a média de público nessas sessões, né? Que a média entre 20 e 40 pessoas, 36% das respostas tinham esse tipo de público médio. E isso, entre 20 e 40 pessoas, é uma média bem alta de sessão. A gente percebe que são sessões muito vivas, a gente não está falando de sessões que são pequenas. Em muitos, comparando com dados de ocupação de cinema, muitos filmes têm ocupação por volta disso ou menos. Então, significa um circuito que realmente está dialogando bastante com o nível de ocupação e a quantidade de pessoas que não só frequenta, né, e vai mantendo essa rotina de ocupar esses espaços. E teve um número alto, né, 27%, que diz que reúne mais de 40 pessoas normalmente. Ou seja, dá uma ideia da potência. A gente sempre discutia aqui na Taturana, né? Quer dizer, defendia o quanto era preciso visibilizar esse circuito, porque a maioria das pessoas está assistindo filmes aqui, né? Comparado com o circuito de salas de cinema. E aqui a gente tá vendo que sim, realmente é um espaço muito potente. É, Acho que vou passando, porque tem vários outros dados, eu não queria que a gente ficasse só aqui. Depois acho que tem muita coisa para ir apurando e que pode interessar vocês mais nos detalhes. É, Mas a gente viu, né, já que quando a gente fala quais são os desafios, né, de manter essa estrutura, de fazer as exibições, o maior desafio é a infraestrutura. Isso é apontado várias vezes como sendo a maior dificuldade de manter. Mais da metade dos exibidores diz daqui que demora mais ou menos 2 ou mais semanas para organizar cada sessão. E apenas um em cada quatro já enfrentou problemas relacionados ao direito de exibição de filmes. Mas 3 em cada 4 relatam que as suas últimas exibições terminaram em conversas ou debates construtivos. Então, a gente vê que, apesar da infraestrutura ser deficiente, o, o- a gente dá uma volta por aqui, né? Que a gente consegue. As pessoas estão conseguindo realizar as exibições, mas ela aparece como uma estrutura deficiente, como a maior dificuldade, principalmente quem não é exibidor, relata que essa é uma das maiores dificuldades, ter infraestrutura para poder começar a exibir. Então também demonstram o que poderia ser um salto do potencial de quem é potencialmente exibidor para poder continuar a fazer, começar a fazer, né? E principalmente seria essa falta de equipamentos, né? É isso. Aí aqui, o que mais me ajudaria a melhorar as exibições seriam melhores equipamentos do espaço, de novo, né? Entendendo qual que, o que seriam as faltas, né? Que poderia ser melhores equipamentos, 27% respondeu isso, mas também ter mais parcerias institucionais, melhorar a capacidade de atrair o público, foi citado 20% das vezes, ter mais pessoas trabalhando, né? Que também às vezes se sente que é um trabalho difícil de organizar as sessões, acaba tendo pouca gente. E poucas pessoas, só 5,8%, falaram sobre a dificuldade de ter, ou que seria bom melhorar, um treinamento para facilitar os diálogos. Isso aqui, a gente, olhando um pouco das outras respostas, a gente percebe que talvez não necessariamente é uma coisa que é pouco, digamos, que tenha tido pouca resposta, pode estar encobrindo um dado de talvez a própria mediação, essas outras técnicas de mediação, ou como melhorar essa facilitação das conversas, isso pode estar sendo, é, não pode não estar sendo visto como uma coisa importante ainda, porque tem outras coisas que estão chamando mais atenção. Mas não significa que é menos importante, porque a gente percebe que todo mundo está realizando sessões de conversas. Então, embora a conversa seja muito valorizada e de fato ela está sendo feita, ela ainda não é vista como uma coisa que também poderia ser melhorada. Isso é uma coisa que não aparece nas conversas. Então isso a gente não sabe se realmente todo mundo realmente está se sentindo muito preparado para isso, ou se realmente a gente não parou para pensar, conversar sobre que outras possibilidades a gente tem para quando a gente fala da mediação e é, do que a gente pode fazer além de puxar um papo, como melhorar essa ideia de abrir o diálogo com as audiências que a gente está gerando nesses espaços. E isso é engraçado, né? Porque nos primeiros pré-encontros que a gente fez, né? A gente falou bastante sobre mediação nos encontros piloto com algumas pessoas, e a gente via que às vezes esse assunto era novo para todo mundo. Embora todo mundo fizesse a conversa, quando a gente falava a palavra mediação, era uma coisa completamente nova, que ninguém usava essa palavra para descrever as atividades depois das exibições. Então aí a gente ficou com uma curiosidade, né, que a pesquisa não dá conta de responder,
mas que nos deixa curiosos para continuar esse papo aqui entre a gente, para ver é, de que outras formas a gente está fazendo essa conversa, de que maneiras a gente está aproximando o público, tanto na parte da convocação, né, do convite, quando a gente atrai as pessoas para fazerem parte, mas como que a gente mantém esse público ali e a conversa que está gerando. Como, quando todo mundo descreve que as conversas são produtivas, né, e elas acontecem na maioria das sessões, que mais que a gente pode compartilhar sobre isso, né? Então essa já virou nossa perguntinha aqui para depois aqui com vocês, para a gente continuar essa conversa. Bom, a gente também percebe que a maioria das pessoas se identificam como produtores, né? Então, essa ideia de que uma empreitada, né, a mais exibição e de ter essa função de produtora também é interessante, que é mais do que o dobro que se identifica como curador ou moderador. Isso também pode ter um pouco a ver, né? De que às vezes parece que a condição de conseguir realizar, né, vem o lado da produção, acaba chamando mais atenção ou está ocupando mais da nossa, do nosso pensamento agora do que pensar na curadoria, na moderação ou até mesmo na programação dos filmes, né? Vou passar, Ju. Bom, aqui um pouco de como as pessoas têm conversado, tem feito as convocatórias, como tem convidado as pessoas para participar, né? Os que meio se comunicam. E claro, as redes sociais apareceram alto, com 68%, e o WhatsApp, 50%, como os principais meios de convocação para as exibições. Só que é interessante perceber, né, que logo depois vem cartazes, e temos ainda 9,9% que diz usar carro de som nas ruas como considerando o meio mais eficaz para convocar para as exibições, né? Claro, a gente tem uma diversidade aí de lugares, mas é interessante a gente pensar como que bom que aparecem formas não digitais, né? Formas realmente carro de som, cartazes, esse mundo offline para essa convocação como sendo as coisas mais importantes, né? No meio de convocar a audiência para as exibições. Pode passar, Ju. Bom, saiu aqui que o melhor de organizar exibições é o engajamento da comunidade em atividades culturais. E isso aqui, né? Isso era nas respostas, né? Qual que era a melhor coisa de exibir? Então a gente percebe que esse engajamento é muito forte. 32% respondeu isso. Mas aí vem seguido de maior consciência social e cultural e fortalecimento de vínculos entre as pessoas da comunidade. E depois, um pouco mais atrás, a criação de espaços seguros para o diálogo e inclusão de grupos marginalizados. Ou seja, bem forte essa ideia desse espaço de exibição como sendo um grande núcleo que está reunindo a comunidade, né? Que está reunindo o bairro, as pessoas que estão ali perto e que está gerando essas conversas. Passagem. Aí teve uma pergunta interessante que a gente perguntava o que a gente perguntaria se tivesse o gênio da lâmpada, né? Se tivesse parecesse um gênio, tivesse um desejo. A gente achou muito interessante que a maioria, 37%, respondeu que gostaria que as exibições comunitárias fossem reconhecidas como parte importante na cadeia de distribuição de um filme. Então isso é muito legal, porque a gente estava com essa ideia, né, que a gente sempre acha que é um setor que precisava ter mais visibilidade, e é muito legal ver que tá, todo mundo também gostaria de se ver reconhecido de alguma forma. É interessante ver que a segunda, com 26%, é que todas as comunidades tenham espaços de exibição, diálogo e discussão democrática. Também a ideia de que esses espaços deveriam estar presentes em todos os lugares, né? Que cada um está fazendo o seu, mas que deveria ter muito mais espaços, né? E também tem depois que os cineclubes se fortaleçam em todo o Brasil com espaços de crítica e resistência. E também dá essa ideia, né? De como é o espaço que você está lá, você pode assistir os filmes e você desenvolve esse senso crítico, né? O espaço onde tem diálogo. Então acho que isso foi uma coisa boa de ver como as respostas então, já, sei lá, a gente ficou feliz de sentir que a gente está lutando por alguma coisa que é reconhecida da mesma forma também, né? Então, estamos juntos. Acho que isso já diz bastante de coisas que a gente pode fazer para dar essa visibilidade, né? Então, se a gente quer ser reconhecido como parte importante, eu acho que já sabendo que está todo mundo na mesma, a gente se sente menos sozinho para levantar essa bandeira com força, né? A partir de agora. Pode passar, Ju.
E aqui, como a gente tinha falado, né, um em cada dois exibidores se identifica como cineclube, né? A gente teve bastante conversa com muitas pessoas do movimento cineclubista, né? E essa questão do termo cineclube, que a gente não sabe quanto tá crescendo, está diminuindo, os movimentos que surgem e começam e se organizam, mas é muito forte. Isso historicamente, né? Tanto de tanto movimento cineclubista, mas essa identidade ainda tá forte. Então, um em cada dois se identifica como cineclubista. É interessante que também apareceu 2 em cada 10 se identificaram como ponto de cultura, o que é interessante, sabe? Não necessariamente é o ponto de cultura, um ponto de cultura que faz parte da Política Nacional Cultura Viva, mas pode ser que seja disso também, mas como ponto cultura na cidade. E 1 em cada 10 se identifica como um coletivo cultural. Então é interessante ver, digamos, além de cineclubes, que outros pontos, que outras maneiras de organização têm aparecido com mais frequência para descrever a organização desses espaços de exibição. Pode passar, Ju. É, Isso aqui já está muito naquela ideia, né, da gente conversando um pouco sobre como se coloca nesse mundo, né, como se enxerga politicamente, né? E aí, dessa pergunta, o que você gostaria que a sua comunidade fosse? A maioria respondeu, 35,7%, que fosse comprometida com o bem coletivo, seguida por curiosa, sempre em busca de aprender. E aí a gente percebe que essas perguntas também então, tem essa relação sempre com a, com, com, com a comunidade que está ao redor, né? E aí a gente perguntou uma coisa que a gente comparou entre exibidores e não exibidores, qual que era a experiência que a pessoa tinha em liderar atividades na comunidade, né? Porque se o foco está tão comprometido com o bem comum, em falar da comunidade, então a gente perguntou como que era a sua experiência em lidar com a comunidade, em liderar esses processos. E entre os organizadores de sessão, aqui em amarelo é quem concordou o máximo, né? Era uma escala de 1 a 5, né? Um sendo pouco e 5 sendo muito, sendo da cor mais escura, do azul mais escuro até o amarelo. Então, dentro dos organizadores, que são as pessoas exibidoras, né, do grupo exibidores, tem um número grande que se diz que tem experiência em liderar, enquanto quem não é exibidor, a maioria não tem experiência em liderar. Então, também mostra essa relação, né, de estar fazendo movimentos de engajar para o cinema, mas também isso está refletido como um movimento de engajamento comunitário, que é bacana, porque são maneiras diferentes, vêm através de diferentes perguntas e acabam refletindo que é essa realidade que aparece, né, nesses espaços. Pode passar, Ju. É, Aqui a gente perguntava muito qual que era. A gente listava alguns movimentos para ver como que as pessoas se identificavam. E direitos humanos, essa coluna que aparece alta, assim, né? Todas têm alguma relação, né? Mas, tipo, direitos humanos é interessante que entra como um grande guarda-chuva. Mas, por exemplo, justiça climática é o que menos foi apontado. E também justiça racial e justiça de gênero foram muito poucos. Mas também a gente sabe que tudo isso entra bastante, como direitos humanos, como democracia, que segue depois. É, Então, são as maneiras de como, com qual nome as pessoas, com qual tipo de movimento social o trabalho de cineclubista, né, de exibição, se identificava mais para cada um. Pode passar, Ju. E aí a gente tem algumas outras questões assim sobre posicionamentos de opiniões políticas, né? E, por exemplo, aqui a gente tirou que há consenso entre os exibidores sobre os posicionamentos políticos, né? E os não exibidores acabam que têm uma posição um pouco mais conservadora em relação daquele grupo que se diz exibidor. Então, por exemplo, 3 em cada 4 apoiam o aborto sempre quando a mulher decidir, né? Seja nessa escolha. Apenas 3% dos exibidores se opõem ao direito ao aborto. Só que no grupo de não exibidores, esse número aumenta para 13,5%. Mas 4 em cada 5 rejeitam a expansão do agronegócio. E 4 em cada 5 defendem a democracia, apesar dos seus problemas. Então, tem um lado meio progressista, embora mesmo que a gente veja que dos não exibidores, que é aquele grupo que é um potencial, mas que assiste menos filmes brasileiros, que tem mais dificuldade de liderar processos da comunidade, eles têm uma visão também um pouco mais conservadora quanto a esses assuntos gerais que a gente pergunta. Pode passar, Ju.
a gente também entrou nas perguntas sobre a questão religiosa, né? É, que embora não apareça como uma coisa fundamental em nenhum dos grupos, mas a importância de Deus ainda é importante, embora a prática religiosa não apareça. Essa pergunta, assim, a frequência, esse gráfico mostra a frequência com que vai ou vai algum espaço ou ritual religioso, sendo que quanto o amarelo é várias vezes, né, e as cores roxo escuro é que de vez em quando ou somente quando é algum evento, tipo um casamento, algum outro tipo de ritual. Então a gente vê que não é tão diferente entre exibidores e não exibidores. E que é bem distribuído, gente, mas que vai muitas vezes por semana, que seria o amarelo, tem poucas, né? E também apareceu interessante que a opinião dos pais é igualmente importante para os dois grupos, com 46%, né? Isso é uma maneira também de perguntar como é que é essa relação de família, né? Sem querer definir exatamente o que que é o conceito de família. Essas são algumas perguntas que são interessantes para a gente ver em que lugar a gente está, né? Isso não diz nada exatamente, mas mostra um pouco de como a gente como está se enxergando nesses diferentes lugares, né? Sabendo que a gente tem uma amostragem de um Brasil gigante, em muitos aspectos. Pode passar, João. Então, e aí que vem uma parte muito interessante, né? E para meio que fechar como que a gente consegue agora olhar para tudo isso. A partir de todas essas perguntas, assim, aí esses modelos esse estudo que a Ana trouxe para a gente cruzou essas informações e tirou tipo três perfis básicos de, de, de como seriam esses exibidores, né? Então, o que a gente está chamando de cineclubistas comunitários, que seria essa 50,4% dos perfis, depois os mediadores locais, que seriam 39% das respostas, e os exibidores novatos. Mas aqui todos são dentro do grupo de exibidores. Passa para a próxima, Ju, por favor. Então, quando a gente faz essa troca, então a gente chega mais ou menos num tipo de perfil, é uma maneira de desenhar esse perfil, né? Pode ter outras, mas isso nos levou para mais ou menos o que a gente estava procurando, né? Então, quando a gente fala dos ciclubistas comunitários, é justamente aquele grupo que é o núcleo mais dinâmico de cineclubes e que são bem organizados, né? Teve várias perguntas sobre a organização, como usar uma tecnologia e mostram mais experiência e mais facilidade nessa prática, né? Usando o uso intensivo das tecnologias, organização frequente e também aqui apareceram que alguns cineclubes tinham até remuneração. Eram poucos, mas alguns tinham remuneração, mesmo que esporádica. E a forte identificação com o movimento cineclubista, né? Então, chegamos que metade dos exibidores pertenciam tinham essas características. Seguidos por esses que a gente chamou de mediadores locais, por enquanto é um nome que tem esse foco local e comunitário, mas com menor uso de tecnologia de massa. E que funções de mediação e mobilização e trabalho educacional apareceram de maneira mais forte aqui. Essa organização é ocasional e não remunerada, e tem muito foco em direitos humanos. Aqui, se a gente vê, tem uma questão muito interessante, que nos mediadores locais tinha um pouco de concentração maior que acontecia em espaços educativos, escolas ou universidades, alguma coisa assim. O que pode ser uma questão de como se organiza a partir de pessoas que estão ligadas à educação mais formal, professoras, professores, alguma coisa dessas, né? Então, acho que tem uma. Mas é uma maneira de ver como é interessante, como tem um grupo que a gente vê que está olhando mais para essa questão da conversa, da mediação e está trabalhando numa escala mais micro, né? Quando a gente vê que não tem esse uso de tecnologia de massa para comunicação, significa que está organizando num grupo que está um pouco mais organizado, mais próximo desses espaços, né? E a gente tem aí um outro grupo ainda, que a gente está chamando de exibidores novatos, né? Que realmente é quem faz um pouco menos, tem um pouco menos de frequência nas exibições, né? Tem menos envolvimento com o cinema social e local, naquelas respostas sobre que tipo de filme assiste ou tem preferência. Acaba preferindo o cinema internacional. Tem participação limitada com outras organizações e outros movimentos, né? E tem uma atitude um pouco mais passiva em relação ao ativismo cinematográfico.
Então, são espaços que estão fazendo as exibições, mas não tem aquele mesmo peso por exemplo, dos cineclubistas, que tem toda a tradição de organização de cineclubes, e nem não dá essa importância aos direitos humanos e à mediação que outro grupo tem. Mas são 10% desses exibidores, né? E podem estar começando, e são espaços ainda importantes para a gente olhar também, entender o que está acontecendo ali, que tipo de organização é essa. Pode ser coisas que a gente, nessas perguntas, não tenha descoberto, e pode ser. Não, a gente não sabe se isso é uma etapa, se isso se desenvolve para algum lugar ou não. Mas é interessante reconhecer que existe esse grupo enquanto uma unidade, né? E aí tinha uma pergunta que a gente fazia, que era se você gostaria de participar de uma comunidade para a promoção de espaços democráticos por meio do cinema. Poderia ser esse espaço que a gente está aqui, né? E aí a gente vê aqui nesses dois grupos, nos mediadores e cineclubistas, assim, 95 e 98% dizendo que sim, que gostariam de participar nesse tipo de espaço. Enquanto nos exibidores novatos, só 84% disse que sim, ou digamos, é aí que aparece 15% de não, contra 1, pouco e 4% de não dos outros grupos. Então é uma, às vezes uma maneira de como a gente está falando, né? Essa identificação com o papel que o audiovisual pode desempenhar nesse espaço de exibição e o tipo de cinema que a gente está propondo de visualizar e as conversas que a gente está querendo gerar. Mas isso tipo muita conversa que fica aberta, né? Acho que é importante a gente ver que isso aqui a gente tá olhando uma maneira de analisar, e é um jeito importante da gente ver que pergunta que pode passar. Eu acho que era a última já. Tipo, que conversas a gente pode ter agora, né? A gente tem que pensar que esses exibidores são todos fazem parte desse ecossistema, né? E embora aqui a gente esteja colocando por algumas características, talvez tenha muitas outras que são semelhanças, né? E esse foi uma maneira de cruzar em alguns aspectos, que é esse nosso olhar, que a gente quer entender essa relação que esses espaços e essas pessoas têm com o cinema de impacto, têm com os compromissos de direitos humanos, de defesa da democracia, e de se perceber como espaços super importantes de gerar diálogo. Quando a gente percebe que as conversas estão acontecendo nesses espaços, a gente está falando de novos espaços de comunicação, de encontro, né? E é interessante pensar que durante muito tempo, ou em alguns lugares, a igreja é um lugar onde a comunidade se encontra. E a gente está falando aqui de um lugar que a comunidade está se encontrando para assistir filmes e conversar sobre os assuntos. E que não necessariamente deixa de ter a igreja ou substitui uma pela outra, mas são espaços que enriquecem a conversa, né? Então, também é interessante notar que a gente pode estar lidando ainda com tendo todos esses níveis de exibição e muitos outros que ainda não existem, e de todo esse universo que a gente ainda não consegue mapear, né? Essa foi uma primeira pesquisa, né, que rolou muito com base nessa estratégia de bola de neve, né, de a gente jogar pela internet e as pessoas irem recomendando, e a coisa é, e em rede, né, por recomendação, chegar ao máximo de pessoas possível, mas não está longe de querer esgotar o universo que a gente tem dentro desse país gigante. Então, acho que era isso. Acho que é bom, já falei bastante. Aí depois vai ser legal, porque depois vendo com cuidado as outras coisas, então acho que tem vários insights mesmo para a gente ir pensando. Mas esse eu acho que é o básico, assim, o mais curioso, o mais interessante que a gente tirou dessa pesquisa. E estamos aqui matutando e querendo trocar ideia com vocês. Diz aí, Ju. Obrigada, Rô. Foi sensacional a apresentação. Muito boa. Muito instigante para todos nós. Já, o pessoal já comentou ali no chat algumas coisas. E a gente vai ter uns minutinhos, daqui uns 15 minutos para 40 minutos, na verdade, não são só uns minutinhos para a gente comentar. É, realmente a ideia é que a gente não fizesse uma transmissão simultânea aqui, porque a gente tem essa etapa dos nossos encontros, que vai ser para a gente abrir a câmera, o microfone e falar sobre as propostas que a gente está apresentando aqui para vocês. A ideia agora, então, o que que a gente faz com tudo isso aqui na Taturana, né? Como o Rodrigo falou lá no começo, né? A ideia de fazer essa pesquisa também era é uma iniciativa, né, para a gente entender, né, um pouco melhor com quem a gente trabalha, né, como que a gente fortalece esse grupo, né, de exibidores. E aí a gente propõe agora
a fazer um programa, né, um pouco mais sistematizado aqui dentro da Taturana, para articular tudo isso, todos esses dados, para onde a gente pode caminhar, né, e se fortalecer. E aí a ideia é a gente ter um programa aqui que chama Taturana em Rede, como que eu falei para vocês no começo, alguns já estão nela. Aqui eu vejo alguns nomes conhecidos, umas carinhas, e outros é para chamar vocês para entrar junto com a gente, né, para a gente se unir aqui e fazer o que que faz com tudo isso, o que faz com todos esses dados, né? Vamos ver agora. Então a ideia é a gente lançar hoje oficialmente, né? Eu falei para vocês, é uma celebração, chama Taturana em Rede. E aí eu vou contar para vocês o que que a gente está preparando aqui. Pô, acho que agora você pudesse fazer para mim isso, o MC aí para eu. Acho que é a primeira, né? Para a gente aqui, depois disso tudo, a gente vem entendendo que o cinema não é apenas uma tela, né? É um ponto de encontro, uma faísca para transformação, né? Então, o que que é o Taturana em Rede? É um programa aqui do Instituto Taturana, voltado para exibidoras e exibidores de todo o Brasil, né? Exibidores e exibidoras comunitários independentes de todo o Brasil. Eu acredito que vai ser é uma comunidade vibrante e que está em expansão. Nosso propósito é claro aqui dentro da Taturana, né? É utilizar o cinema como uma poderosa ferramenta de mobilização social e transformação coletiva, fomentando o diálogo e a ação nos mais diversos territórios. É mais do que simplesmente exibir filmes, né? A gente vai entendendo que somos agentes de transformação e criamos espaços de diálogo, de ação social. A gente vai tecendo cultura, educação e ativismo. Isso tudo aparece, não é que a gente inventou, né? Agora, o Rodrigo acabou de dizer, aparece tudo muito nas respostas que tivemos na pesquisa e só reforçou o nosso trabalho aqui na Taturana. Então, aí, exibidores de todo o Brasil. Opa, Rô, só volta um pouquinho. Exibidores de todo o Brasil, né? Vai ser uma rede diversa que vai conectar o país de ponta a ponta, unindo forças em prol do cinema. O cinema também como ferramenta, né? Transformamos o cinema em um meio para gerar um impacto social e promover mudança. E um terceiro ponto, que é a mobilização como transformação, né? Nosso propósito, então, é inspirar a ação e a construção de um mundo mais justo e equitativo. Pode passar, Rô. E aí a gente vai, quais são os valores centrais desse programa, né, do Tatuando em Rede agora, né? São as bases de tudo que a gente faz aqui, né? A gente vai guiar cada iniciativa, cada parceria que vai chegando, que vai entrando, vai se conectando nesse lugar que é o Tatuando em Rede. E os nossos valores refletem o nosso compromisso mesmo com a transformação social através do cinema. E aí são eles, né? Exibição como abertura de espaço de diálogo, né? Reforçando o que a gente viu na pesquisa, a democracia participativa, né? A cultura como catalisador do debate público, essa sessão de cinema como um lugar que a gente pode conversar, bater papo, conversar sobre as temáticas que trazem os filmes e trazem para os territórios, que as nossas vozes sejam amplificadas, né? Sejam visibilizadas, as narrativas marginalizadas, que os espaços sejam seguros, né? Ambientes de escuta e acolhimento, e o engajamento coletivo, né? A rede como motor de mudança e de impacto. Pode passar, Rô, por favor. Então, por que existe, né, o Taturana em Rede? É, O programa, né, foi criado para fortalecer a rede, né, de exibidoras e exibidores comunitários e reconhecer o audiovisual como um pilar essencial do ecossistema de impacto social, né? Vou admitir uma pessoa aqui que entrou. É, Daí o nosso propósito é articular pessoas mediadoras, né, no sentido que elas que fazem todo o ciclo da exibição nos seus territórios, né, desde entender a necessidade ou a demanda daquele território por aquela temática, por aquela ação, escolher os filmes que vão exibir, chamar essas pessoas, esse público que vai assistir o filme, preparar toda essa sessão, desde a cadeira, do projetor, muita gente me pergunta sobre isso, escolher qual projetor para atender melhor aqui aquele momento de exibição, até a própria acolher essas pessoas, como recebê-las, depois fazer esse bate-papo, né? Depois o final ali, se vai ter alguma atividade atrelada, tudo isso para a gente entende como mediação, né? Todo o ciclo da exibição nesses territórios e comunidades.
e também para a gente sistematizar esses conhecimentos que esses exibidores e essas exibidoras têm, né? A ideia da Tatarana em Rede é a gente ter um lugar ali para sistematizar esses conhecimentos, trocar, e compartilhar essas experiências. E, por último, gerar dados também para políticas públicas. Esses dados super importantes que a gente está revelando aqui hoje. Pode passar. E a gente pensou num ciclo aí de atividades aqui para a gente articular com vocês nesse semestre, até dezembro. É muito importante que vocês participem. Quem não está, dentro da Taturana já com a gente em rede, que se some, a gente entre aí, participe. A ideia é que vocês participem, a rede é para vocês. Inicialmente eu brinco, a Taturana só tá dando a iniciativa. Eu, assim, espero muitíssimo que daqui um ano, 2 anos, vocês tomem essa iniciativa e seja de vocês mesmo, não é nossa. A ideia é só a gente dar o pontapé aqui inicial, né? Então, como que vão ser as atividades? Além dos encontros como esses aqui que vocês estão vendo hoje, né? Online, pelo Zoom, abertos para qualquer tipo de público, não só para exibidores e exibidoras, mas para qualquer pessoa que está interessada no ecossistema de impacto social. A gente vai sempre fomentar um assunto com uma pessoa convidada. Hoje, no caso, foi, né, o motivo principal foi falar sobre os resultados da pesquisa, né? Mas nós vamos ter mais 3 próximos encontros mensais, cada um com um tema. O próximo tema vai ser dia 23 de setembro, né? Vou falar no final online, vou falar sobre o tema. E depois a gente também tem os encontros que eu estou chamando aqui de reuniões de chegada, né? Tem um nome em inglês de onboarding, mas é reuniões de chegada. Esses encontros são quinzenais, eles não são gravados e eles são exclusivos para quem está participando da comunidade. Então, a comunidade nossa lá que está pelo WhatsApp, né? Ou pro próprio e-mail que vocês vão estar participando, você vai ter o link lá, um link do Meeting, a gente entra, eu entro a cada 15 dias para a gente falar sobre um assunto, para vocês trazerem também o que vocês querem falar e a gente discute e troca. A gente já fez uma primeira reunião na semana passada, foi muito legal. E então, esse vai ter a cada 15 dias aí, para a gente ter esse momento de encontro, olhar nossas carinhas, né, ver se está tudo bem, mais do que esse encontro público aqui, que é um pouco mais robusto e um pouco mais formalizado. Pode passar, Rô. E aí a gente também tem um canal contínuo, né, de comunicação que, que a gente vai manter aqui a comunidade engajada e são através de várias frentes digitais, garantindo que exista essa troca de experiência mesmo e acessos aos conteúdos contínuos, né? A gente, que eu falei para vocês, a gente tem uma comunidade já lá no WhatsApp que está funcionando a todo vapor. A gente propõe algumas ativações, semanais e é super importante que vocês participem, porque é isso, é nesse momento que vocês trazem uma informação, uma experiência, contribui para alguém, e aí é nisso que se forma uma comunidade. A Taturana, nesse caso aqui, só estou novamente sediando esse espaço, mas a ideia é que vocês possam trocar entre vocês, né? A ideia é essa, ter um lugar ali sistematizado para vocês aproveitarem. A gente também está pensando em fazer uma newsletter, né, um boletim aí de notícias, porque a gente sente também uma vontade muito de compartilhar os relatos das exibições, no caso nossa, né, que a Taturana tem, dos nossos filmes. Também podemos abrir para outras experiências, outros relatos de outros filmes, de como está sendo essas sessões, né? Porque a gente sente muito que esses relatos ficam muito individualizados ali na nossa plataforma, e a gente gostaria muito que ela pudesse circular e, né, e mostrar novamente como está sendo feito, como que as pessoas lidam com certos tipos de situações na exibição ali comunitária, né? E também vamos ter um diretório, né, de compartilhado de conteúdos, ele já está aberto, também vou compartilhar lá no grupo, em que a gente possa colocar conteúdos que a gente encontra por aí e que a gente acha que pode fortalecer aí nossa rede. Eu já compartilhei já no onboarding, no primeiro onboarding, muita gente me perguntou alguns materiais, já compartilhei individualmente, mas agora já estou colocando nesse diretório e vai ser o lugar ali do repositório desses conteúdos para a gente. Lá também vai estar a nossa pesquisa, lá o nosso relatório da pesquisa também vai estar lá, apesar que a gente também vai compartilhar com vocês por e-mail, então fiquem ligados aí, e também vai compartilhar lá no nosso grupo de WhatsApp. É importante, novamente, que a gente mantenha essa rede aquecida, porque ela é para vocês.
E aí não podia deixar, né, de fazer aqui o jabá, já que vocês estão aqui no encontro e é da Taturana. Além de tudo, não faz parte, assim, faz parte da rede Taturana, né, mas ela não é obrigatória, né? Me perguntaram lá se entrar na rede era condição de exibir um filme da Taturana, né? Novamente, eu digo aqui, né, publicamente, não é obrigatório, mas temos a nossa plataforma com 60 filmes lá. São 60 filmes, não são só qualquer 60 filmes, né? Eu sempre falo isso. São 60 filmes que foram trabalhados por campanhas de impacto na Taturana. Então, nós temos muito material, muita informação que sustenta esses filmes e que a gente pode compartilhar. Inclusive, isso, a gente fala da rede de impacto dos filmes. O filme passaram por campanhas, passaram por muitas exibições, muitas experiências. Então, a gente tem muito material, muita experiência para compartilhar com relação aos nossos filmes, né? São 60 filmes, são bastante filmes, se a gente olhar, né, para esse aspecto, porque temos mais de uma década aí de trabalho realizado e estamos com uma visão aí de ampliar esse repertório daqui para frente. Mas ainda temos esses 60, eles estão disponíveis, eles são gratuitos, basta você entrar na plataforma, agendar uma sessão e a gente disponibiliza, troca ideia ali, te ajuda a fazer uma melhor exibição, uma maneira mais adequada aí para o seu espaço. Aí, se puder passar a Rô. Aí temos aí os cartazes dos filmes. Opa, um deu um problema, eu já vi. Massa. Para vocês darem uma olhada. Certo. E daí, o que que a gente espera, né? Os resultados, né, do Taturana em Rede, desse programa, né? A gente espera que a gente projeta aí um futuro, né? Um presente e um futuro, agora com a pesquisa, né? Fundamentando isso, onde o cinema comunitário, independente, o não comercial, ele seja plenamente reconhecido, né? Que as redes realmente se fortaleçam e que as vozes, nossas vozes ganhem espaço, assim, né? Então, novamente, né, um pouco redundante o que eu vou falar aqui, mas é a valorização desse cinema comunitário como ferramenta essencial do encontro e abertura de espaços de diálogo, a gente acredita que é o pilar da democracia, a criação de espaços de afeto, de escuta e de transformação, a ampliação dessas vozes, né, e narrativas que antes não eram ouvidas, né? Fortalecimento das redes locais e nacionais, ampliando a colaboração entre vocês, né? A visibilidade e a sustentabilidade disso para exibidores e seus projetos. A gente trocar, tem muita gente perguntando como a questão dos financiamentos e como faz, apareceu na pesquisa, né? Que muitos exibidores, né, os cineclubistas que estão muito mais aí fundamentados, conseguem financiamento para seus projetos, então eles também podem trocar com quem está interessado nisso, está rolando muito esse assunto lá na comunidade. Então, legal a gente estar ali e estar junto, né, com essas pessoas que já têm mais experiência. É, E geração de dados, né? Por fim, lá na frente, eu sempre bato nessa tecla também. Quem vai entrar nas reuniões de chegada lá do onboard vai ver que eu sou super com isso, insistente com essa questão dos dados, e sou eu que vou ficar mandando e-mail para vocês o tempo inteiro sobre isso, porque esses dados são super valiosos para a gente embasar e influenciar as políticas públicas hoje. Pode passar, Rô. Pode passar, Rô, por favor. Ah, isso. Então, não, nosso convite, então, é para a transformação, né? O Taturana em Rede, então, é mais que um projeto, mais que um programa aqui. A gente acredita que o Taturana em Rede é um movimento cultural e político que convida todos e todas a fazerem parte dessa transformação. Então, a ideia agora aqui para vocês é que vocês se juntem a gente. Tem um QR Code aí, vocês podem apontar a tela, né, a câmera de vocês, o celular, vai dar direto para a comunidade, lá para entrar na nossa comunidade do WhatsApp. E então, assim, espero vocês lá, espero o ânimo de vocês, as dores, tudo, né? Os desafios todos lá. A gente está super aberto para trocar, né? E aí, uma frase aqui um pouco motivacional, mas não podia deixar nesse momento de celebração de dizer que é quando uma comunidade se reúne para ver um filme, não é só a história na tela que importa, é a história que começa depois que as luzes se acendem. E é isso nisso que a gente acredita. Acho que é isso. Agora, enfim, depois de eu e o Rô aqui a gente apresentar tudo isso para vocês, tanto o dado das pesquisas como o Taturana em Rede. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem comentar algum dado, a gente vai voltar aqui nas telas e o mic está aberto. Abram as câmeras, eu gostaria muito de ver o rostinho de vocês.
A gente se conhecer, acho que é uma oportunidade enorme aqui. E a gente vai ter um tempo aí para conversar. Ah, estão dizendo que o código não está funcionando. Vou colocar aqui no chat, então, eu já feito o teste de tecnologias, eu tinha feito, mas não aparecia. Mas eu vou colocar aqui para vocês no chat, então, o código para aparecer. Vou fazer um novo até o fim da reunião aqui para vocês entrarem. Acho que agora a ideia é abrir um pouco aí a câmera, abram a câmera. Ah, que legal, eu já vi que o pessoal abriu a câmera. Oba! Eu queria fazer o primeiro comentário aqui já, só para quebrar o gelo, né? Que eu vi lá. Aqui o Rodrigo Dias, do Dias, nosso Dias, ele falou: esses dados nos trazem uma reflexão de como a gente, como exibidores, com uma posição ideológica clara, podemos furar a nossa bolha e atingir o público de uma forma geral. Massa, Rodrigo, é isso mesmo. A gente também ficou muito pensativo nisso. Sobretudo nessa questão mesmo da quando a gente vai para a abordagem das questões ideológicas, né?